Olá, estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo já trabalhado na aula anterior, que é o gênero textual carta. Só que hoje nós vamos fazer um aprofundamento desse conteúdo a partir de três cartas que nós vamos analisar aqui. Nós vamos perceber a questão do emissor da mensagem, do receptor, no caso aí o remetente da carta e o destinatário, que tipo de linguagem é utilizada, como se estrutura, né, esse gênero textual, a questão da formalidade ou informalidade que essas cartas apresentam, né, justamente vai estar ligado muito a quem elas se dirigem, e se mantém essas características que nós já aprendemos. Então, só antes de começarmos a analisar, né, que é uma carta escrita por Dom Pedro I, né, ele escreveu a carta ao seu filho Dom Pedro II. Então nós vamos analisar essa carta, né? Foi em 1831. Então antes disso nós vamos só lembrar um pouquinho. Então a carta pessoal, ela é um gênero, né, utilizado especialmente na comunicação entre amigos, parentes ou pessoas com grau de intimidade. Então você já percebe aqui, Dom Pedro, né? Primeiro, pai de Dom Pedro II, ele escreve uma carta ao filho. Então a gente já percebe essa característica aqui, que é uma pessoa com quem você mantém. Mas será que, sendo ele, né, ocupando um cargo importante, o filho também indo, será que essa carta tem a ver com o cargo? Tem a ver com ele? Enfim, vamos perceber que também a linguagem, né, vai mudar muito com relação, mesmo sendo uma carta pessoal, né? Então, nós vamos observar que essa carta vai ter que vir como característica, né, como essa estrutura, que é uma estrutura básica. O local e a data, o nome, o apelido carinhoso da pessoa a quem a carta se destina, o assunto, o corpo, a despedida e, no caso, a assinatura da carta, a pessoa que, que escreveu a carta. Então, vamos lá para a análise dessa carta. Então, nós temos aí carta de Dom Pedro II, carta a Dom Pedro II de Dom Pedro I. Desculpa. Meu querido filho e meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu. Eu mal a pude ler, pois que as lágrimas eram tantas que me impediram a ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço esta para lhe agradecer a sua e para certificar-lhe que, enquanto vida tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada não pode haver maior glória. Lembre-se sempre de seu pai. Ame a sua mãe e a minha pátria. Siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem na sua educação, e que conte que o mundo o há de admirar, e que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue e que Deus permita e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho, receba a bênção do seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperança de o ver. Assinado Dom Pedro de Alcântara. Ele está a bordo, né, da nau, ele escreve essa carta dentro da nau, né, quando ele está retornando a Portugal. Né? Aí você tem a questão da data, né? A gente fala logo para vocês, né, assim, iniciar a carta com local e data. Ele já faz o contrário, né? Ele já data a carta lá embaixo, no final dela. Ele se dirige ao filho, né? Meu querido filho e meu imperador. Então aí a gente já percebe essa estrutura, né, que temos na carta pessoal, é, essa relação de afetividade que a carta nos transmite, dessa questão da linguagem, que é uma linguagem informal, né? Então isso também é importante observar. Então vamos ver aí possíveis questões assim para análise mesmo, né? Nós vamos analisar, vamos conversar um pouquinho a respeito da, desse texto. Então observamos aí que
quem é o remetente e quem é o destinatário dessa carta? Então, gente, o remetente é Dom Pedro I e o destinatário é Dom Pedro II. E observa que ele está respondendo a carta do filho, né? Então ele diz que no momento recebeu a carta, mas que a emoção não deixou né, com que ele fizesse naquele momento que ele respondesse a carta. Então ele vai escrever a carta depois. Então já, né, não tão emocionado. Mas você percebe, né, que ele está respondendo uma carta. O filho supostamente teria mandado uma carta para ele. Aí já responde a segunda pergunta. Né? Essa é a primeira carta trocada entre eles? Não, né? Porque na verdade existe porque é uma carta-resposta, né? Então, logicamente que não era. Onde estava Dom Pedro I ao escrever essa carta? Então, gente, é importantíssimo quando você lê o texto, né, que a gente vai observando os detalhes. Observe que lá no início, assim, quando eu terminei de ler o texto, eu já fui logo falando para vocês, né? Observe que aonde o local que ele está, né? Então ele está a bordo da nau, ele está dentro lá do navio que está o conduzindo a Portugal. Além de, na introdução, existe um outro vocativo nessa carta. Então, gente, olha só, nós temos que observar é, a questão do vocativo, né? O vocativo é o chamamento, né? Então, quando ele fala que meu querido filho, meu imperador, né? Ele é um vocativo. Quando ele diz adeus, meu amado filho, é um outro vocativo, entendeu? Então, nós temos aí, ele usa dois vocativos, né, para iniciar a coisa que já é de praxe, né? Você sempre inicia, acaba iniciando com um vocativo, mas ele usa também aqui finalizando a carta também. E qual seria o propósito dessa carta, né? Então, você, ao decorrer da carta, à medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo o quê? Que o propósito, né, é responder a carta do filho e na verdade, aconselhá-lo, né, a seguir as pessoas que ficaram no Brasil para orientá-lo, né, que ele possa ser um grande imperador, né, enfim, ele vai colocando questões, né, ele fala também da impossibilidade, provavelmente, que eles não vão se encontrar mais, né, não terão mais oportunidade de estar juntos. Isso também é colocado na carta, né? E isso aí já respondo a pergunta número 6, que é quando a carta, segunda carta, quando pai e filho pretendem se reencontrar. Então ele já vê que não existe uma esperança de pai e filho, né, se encontrarem novamente. Você vai falar assim para mim, poxa, tem duas palavrinhas, professor, que nós tivemos dificuldade. Então nós observamos que tem duas palavras que não fazem muito parte do nosso vocabulário. Não está dentro do nosso vocabulário do nosso dia a dia. Então é importantíssimo quando eu leio um texto que eu venha destacando as palavras, que eu venha chamando a atenção, muitas vezes, o significado de uma palavra, o entendimento dentro daquele contexto da palavra vai me dar, às vezes, muitas dicas para resposta, né, para entendimento do próprio texto, né? Então, eu tenho as palavras ilibada e ufania. Então, a gente observa que quando ele fala ilibada, ou seja, é pura, né? E ufania seria honra, orgulho, dignidade, que é o que ele espera, na verdade, ter em relação ao filho, né? Que o filho possa honrar o nome da família, né? Que possa ser uma pessoa digna e etc. Então vocês observaram que existe uma linguagem, né? E que essa linguagem ela é bastante diferente do que nós utilizamos em termos de construção, né? A maneira como você fala, mas você percebe que existe uma certa informalidade, justamente por ser uma carta pessoal. Bom, agora vamos para a análise do texto 2. O texto 2 é uma carta de Carlos Drummond de Andrade, né, encaminhada ao pai dele.
Então vamos ver aqui essa carta. Vocês vão observar que já é uma carta um pouco diferente da que eu li para vocês anteriormente. Amado Pai, quinta-feira recebi vossa carta-bilhete do dia 29, que me alegrou, pois por ela fui informado que tudo vai na forma costumeira, sem novidades. Por aqui, a coisa é a mesma. Eu já estou restabelecido de todo. E não é sem tempo, pois fiquei 4 dias tomando apenas canja, em virtude de prescrição médica. Ora, 4 dias de canja não é nenhuma brincadeira. Estou muito saudoso, mas o que me consola muito é a certeza de que falta pouco tempo. Estamos quase no fim do ano ginasial. Por hoje basta. Envio-vos saudosíssimos e respeitosos abraços. Beijando-vos a mão, peço a vossa bênção, o filho muito amoroso, Carlos. Então aí nós vamos observar, né, que a carta é um pouquinho diferente, mas também é uma resposta, né, a uma carta enviada anteriormente. Nós percebemos aí até mais a questão da linguagem, né? Vamos aqui ver as questões. Então nós temos aí. Esse texto apresenta uma linguagem. Então o que é que nós podemos observar na leitura do texto? A maneira afetiva, como ele fala com o pai. Você percebe que ele repete muitas vezes a palavra muito, né? Então, assim, para um texto formal, já não ficaria muito bem empregado. Então, nós observamos que, na verdade, a linguagem aí é uma linguagem informal. Pela maneira carinhosa como ele se dirige, sem aquela preocupação de ser formal, né? Da utilização dos pronomes, enfim, da forma de tratamento, né? E você pensa que é uma conversa mesmo, né? Ele recebe notícias boas e está respondendo como ficou feliz, né, em receber notícias e dá notícias dele também de que ele está bem. No segundo parágrafo desse texto, entende-se que Carlos estava. Então, vamos retornar o segundo parágrafo. Por aqui a coisa é a mesma. Eu já estou restabelecido de todo e não é sem tempo. Então você percebe que ele estava o quê, gente? Estava doente. Nesse texto, no trecho, estamos quase no fim do ano ginasial. A expressão destacada indica uma ideia de. Então, gente, é quase no fim, né? Se eu perguntasse para vocês em relação ao texto, qual é o tempo que se passa a história? Então você percebe que, né, já está quase no fim do ano ginasial. Se eu pensar em dias letivos, como vocês estudam, como nós trabalhamos, já está quase perto do fim do ano, né? Então aí, na verdade, é o tempo que se passa, né, o momento que está se passando a história. Ele vai, esses elementos, eles vão marcando o tempo, né? Outra questão aí, nesse trecho, o trecho que apresenta uma opinião é. Então, gente, o que é opinar? Naquele momento, o indivíduo deixa passar uma opinião sua própria, né? Alguns elementos do texto vão poder te indicar isso. Fui informado que tudo vai na forma costumeira sem novidades. Né? Você não percebe, né, nenhuma outra informação, né, que possa nos dar, né, uma ideia de que ele está opinando, falando né, sobre alguma coisa. Por aqui a coisa é a mesma. Mesma coisa. Ora, 4 dias de canja não é nenhuma brincadeira. Aí a gente já percebe, né, uma certa opinião, né? Beijando-vos a mão, peço a vossa bênção. Então, gente, é a questão que mais se aproxima, né, do que foi solicitado, né, que é a questão do trecho que apresenta opinião, é justamente a letra C. De acordo com esse texto, Carlos tomou canja por 4 dias. Por quê? Então ele fala assim, né? A prescrição, né? Quando eu penso em termos de prescrição, eu estou pensando o quê? No médico, né? Que o médico é que prescreve, né? Ele que diz o que você vai fazer, o que você vai tomar, de que maneira você vai agir, etc. Então ele estava seguindo ordens médicas. Vocês perceberam bem a estrutura desse texto, né? Se retornarmos o texto no início, observe aqui.
Eu tenho o vocativo inicial, amado Pai, né? Aí ele inicia o corpo do texto, né? Aí lá no final ele fala, o filho muito amoroso, Carlos, é a despedida. Você observa que não tem no texto, nesse texto particularmente, ele não traz aqui a data, né? Não tem a data nem a localização, né? Onde ele está. Se é São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, não existe, tá? Vamos agora mais à frente para a análise do texto 3. Então, nós observamos até agora o quê? Que nós tivemos aí interlocutores diferentes para situações de comunicação diferentes, apesar de ser carta pessoal. Então, nós vamos agora também observar, né, essa questão no próximo texto. Vamos ver o próximo texto, como que seria, né? Quem é esse interlocutor, de que maneira ele se dirige, né, ao seu destinatário, né? Então nós vamos observar aqui agora. Então vamos aí para a carta do Olavo Bilac. Então eu tenho aí, né, é uma carta escrita entre o final do século XIX e o século XX, o que já traz para a gente uma informação importantíssima, né? Nós vamos observar o emprego, a linguagem para o período, né? É a maneira como ele se dirige, apesar de ser uma carta para a pessoa amada. Isso, eu trouxe essa carta justamente por essa curiosidade. Só tem uma questãozinha só para vocês pensarem e analisarem, mas que vai falar sobre a questão do formalismo da carta. Mas vamos então observar aí a questão do emprego. É, leio o trecho de uma carta de amor escrita por Olavo Bilac, poeta brasileiro que viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Excelentíssima Senhora, creio que esta carta não poderá absolutamente surpreendê-la. Deve ser esperada, porque Vossa Excelência compreendeu com certeza que depois de tanta súplica desprezada, sem piedade, eu não podia continuar a sofrer o seu desprezo. Dizem que Vossa Excelência me ama. Dizem porque da boca de Vossa Excelência nunca foi me dado ouvir essa declaração. Como, porém, se compreende que, amando-se Vossa Excelência, nunca tivesse para mim a menor palavra afetuosa, o mais insignificante carinho, o mais simples olhar comovido. Inúmeras vezes lhe pedi humildemente uma palavra de consolo. Nunca obtive porque Vossa Excelência ou ficava calada ou me respondia com uma ironia cruel. Não posso compreendê-la. Perdi toda a esperança de ser amado. Separemo-nos. Aí você vai falar, poxa, você vem falando sempre sobre carta, né? A linguagem informal. Então você observa que aqui, Olavo Bilac, ele dá uma formalidade, né? A linguagem utilizada, né, é uma variedade padrão, formal, né? Eu diria até para a linguagem de hoje que ela seria ultra formal. Mas é uma carta pessoal, né? Ele está mandando para a pessoa amada. Pode ter feito a carta nessa formalidade toda, em tom de ironia, né? Justamente por não ter esse amor correspondido, então ele não a trata de forma afetuosa, como uma pessoa muito próxima. Mas eu só vou analisar por esse aspecto da linguagem. Então a linguagem aqui é uma linguagem formal, apesar de ser uma carta pessoal. Então, quando digo assim para você, caracteriza a variedade linguística e o grau de formalismo empregados pelo autor do texto, então nós vamos dizer o quê? Que é justamente uma linguagem, né? A variante é padrão e a linguagem é formal. Diria até ultra formal, se eu for comparar com a linguagem utilizada hoje. Então o que é importante aqui observar? O momento que essa carta foi escrita, qual o período que ela foi, então final do século XIX, início do século XX, né? A maneira de como você utiliza a linguagem, ela é bem diferente, né? Nós temos que perceber quem é essa pessoa que escreve, que no caso é o Olavo Bilac,
é um escritor, né? Um homem muito extremamente culto, né? Então ele também tem muito da marca pessoal dele, né? E deduzimos por ela ser uma pessoa amada e não corresponder, né, a esse amor, talvez ele tivesse utilizado essa formalidade para manter um certo distanciamento. Então a gente observa como é que é importante também, né, que são outros elementos que eu tenho que buscar quando eu estou lendo um texto, quando eu estou interpretando um texto. Então eu tenho que saber quem é o autor, em que situação linguística aquele texto ocorreu, né, que ele está acontecendo, quem são as pessoas envolvidas naquele ato de comunicação, também é extremamente importante você também saber para você depois caracterizar a linguagem, né, perceber de que maneira é a estrutura, de que maneira ela é organizada, né, se ela corresponde, né, àquelas características que nós estudamos. Hoje, por exemplo, essas cartas, né, elas não teriam, né, um papel de carta, você escrever, colocar dentro do envelope e botar no correio. Hoje, por exemplo, você utilizaria o e-mail, né? O canal já seria outro, seria bem diferente, né? Para que essa mensagem pudesse chegar até a pessoa que te interessa. E talvez essa estrutura, né? Você percebe que ela vai mudando um pouquinho também, né? Ou bastante, né? Em relação. E a própria linguagem também vai mudando, né? A maneira como você vai se. Será que se uma pessoa é magoada, chateada com a outra, de que maneira ela iria escrever? Aqui, Bilac faz a opção de ser extremamente formal para caracterizar o distanciamento amoroso, né? Mas outra pessoa poderia não ser dessa maneira, né? Poderia ser grosseira, enfim, né? Usar palavras mais chulas e etc. para se dirigir para falar com a pessoa amada no momento de, né, de rejeição. Mas é importantíssimo analisarmos tudo isso. Nós vamos retomar esse assunto em outro momento. Provavelmente eu vou trazer mais exercício com cartas mais atuais para vocês poderem me comparar hoje, de que maneira as pessoas estão produzindo, né, esse gênero textual, de que maneira ele vem acontecendo. Sempre com esse formato de exercício, eu acho mais interessante conversar sobre o texto e a partir dele você começar a fazer uma interpretação, reconhecer suas características, etc. No último slide aí nós vamos ter as fontes, tá? Da onde eu tiro os textos, eu tiro as questões, a- as imagens também, aqui eu tenho as caricaturas que eu coloquei no texto, também elas estão aqui também, tá? Que é extremamente importante. Até para vocês poderem consultar caso tenham necessidade. Um abraço e até a próxima.